Meus irmãos e irmãs, o que está acontecendo no país de Gana está assustando o continente africano e chamando a atenção do mundo inteiro. Um profeta, um pregador local, apareceu vestido de saco, dizendo ter recebido uma mensagem direta dos céus, marcando uma data específica, 31 de dezembro de 2025, como o dia em que virá um dilúvio de águas que vai cobrir a terra, vai cobrir o mundo inteiro. A partir daí a conversa dele saiu do aviso e virou algo ainda mais sério. E não foi sério para culto de campanha de oração, não. Foi madeira, martelo e construção pesada. O homem levantou 8 arcas gigantescas, seguindo as medidas que ele diz serem inspiradas do relato bíblico, e não ficou só nisso. Pessoas simples, famílias inteiras, gente cansada da miséria, cansada do medo, começaram a ouvir esse profeta e acreditar na sua pregação e seguir esse homem. Milhares de pessoas correram ao encontro dessa arca, e nós não estamos falando de curiosos passando para tirar selfie e foto, mas gente que vendeu o pouco que tinha, largou casa, rotina, trabalho e futuro para seguir uma promessa que está anunciando o fim do mundo. Enquanto muita gente ri desse profeta, ele aparece aí nas imagens finalizando a última arca, pregando tábua por tábua com absoluta certeza de que está fazendo certo. Agora o que mais chama a atenção não é só a construção, mas o feito disso nas pessoas. Multidões começaram a se organizar para entrar nessas arcas na data marcada, não por curiosidade, mas por convicção. Tem criança, tem idoso, trabalhador rural, mãe com filho no colo, todo mundo acreditando que essa decisão pode ser a única saída para escaparem do fim do mundo que virá em um dilúvio. Isso levanta um alerta sério para quem é cristão. Nem toda voz que diz Deus falou realmente vem de Deus. A Bíblia sempre chamou o povo para ter discernimento, para testar, para não seguir qualquer um que se levante dizendo ser enviado. O que está acontecendo ali não é brincadeira não, gente. É pessoas colocando a própria vida numa decisão sem volta, baseada numa promessa que ainda não aconteceu. Isso não é para rir, é para abrir o olho de quem está assistindo. E se segura aí, porque o que vem agora é ainda mais chocante. Os vídeos que eu vou mostrar aqui falam por si só e deixam qualquer um de queixo caído. Isso faz a gente pensar até onde pode chegar alguém que ignora completamente o que está escrito na Bíblia. O próprio Deus deixou claro que não destruiria mais o mundo outra vez com água. Isso está lá em Gênesis. Mesmo assim, o sujeito age como se essa promessa nunca tivesse existido. Como se a palavra de Deus não valesse nada. É isso que assusta. Não é só a falsa profecia desse homem, é a quantidade de gente seguindo esse cara que está passando por cima do que Deus já afirmou claramente nas Escrituras. Esse assunto nem precisa de debate teológico, é só fazer uma leitura básica do que está escrito lá em Gênesis. Agora, o efeito de ignorar as Escrituras gera o resultado que nós estamos vendo na nossa frente. O nome desse profeta é Abel-Noá. Guarda esse nome aí. Muita gente olha para ele hoje e não imagina, mas esse cara tinha muito dinheiro, era rico de verdade. Os vídeos mostram caminhões e mais caminhões lotados de madeira chegando sem parar. Coisa cara, logística pesada, gasto alto. Ele simplesmente torrou tudo que tinha e investiu todo o dinheiro dele nessa profecia. Nos vídeos aí você vê material chegando, obra andando, estrutura sendo levantada diante das câmeras. Não tem como negar que houve dinheiro e muito dinheiro envolvido e investido nisso tudo aí. E a situação ficou ainda mais fora de curva quando a mensagem começou a se espalhar. Pessoas começaram a ir para as matas, cortar árvores por conta própria, derrubar madeira para ajudar esse homem a construir essas arcas. Tudo baseado na profecia desse homem que disse que a única saída para a salvação seria entrar nas arcas que ele mandou construir para fugir do dilúvio. Para essas pessoas não tem plano B, não tem alternativa, não tem questionamento. Parece até cena de filme apocalíptico, mas não é. É gente real tomando decisões reais e movidas por medo e fé, acreditando que essas estruturas de madeira, essas arcas, são a única chance de sobreviver ao que está por vir. Esse profeta ganês aparece dizendo que usou mais de 250 mil tábuas de madeira e afirma que cada uma delas foi consagrada a Deus. Fala isso com a maior tranquilidade, como se fosse algo incontestável. Diz também que podem zombar, rir, debochar dele, do mesmo jeito que fizeram e zombaram do Noé lá atrás. Segundo ele, quando chegar o dia 31 de dezembro, não vai ter saída e nem salvação para os que não acreditaram nele. Ele afirma que tudo isso veio por revelação divina e que ele está apenas obedecendo ordens que, segundo ele, vieram do próprio Deus. E ainda solta aquela frase clássica, né? Eu não obrigo ninguém a acreditar, mas ao mesmo tempo
ele comemora que muita gente já acreditou nele e está seguindo exatamente o que ele mandou. E é aí que quando a gente acha que já viu de tudo do meio religioso, surge uma história dessas. Existe uma frase antiga que circula por aí dizendo que o castigo de Deus para o falso crente é cair na mão de um falso profeta. E o que mais chama a nossa atenção é ver tanta gente dizendo que crê em Deus, mas engolindo aí qualquer farsa, qualquer falsa profecia sem questionar, sem comparar a suposta mensagem com a Bíblia, sem usar discernimento algum. Tem muito crente sendo enganado agora, seguindo a conversa desse sujeito que aparece no vídeo. Mas o alerta é sério, não é o jeito simples do homem que está em jogo. É a facilidade com que muita gente está sendo levada por uma fala que soa espiritual, mas ignora completamente o básico da fé cristã. Agora olha esse trecho desse vídeo que aparece aí na tela. Ele está andando pelas ruas de Accra, em Gana, falando direto com o povo, chamando todo mundo ao arrependimento, mas do jeito dele, né? A mensagem é simples e pesada ao mesmo tempo. Quem quiser escapar e ser salvo precisa ficar do lado dele, né? E segundo o discurso dele, Deus estaria irado com o pecado do mundo e a única saída seria seguir o que ele está mandando fazer. Dá para ver nos vídeos dele ele insistindo, repetindo, tentando convencer as pessoas, abordando gente comum na rua, falando com um tom de urgência, como se o tempo estivesse acabando nesse instante. E aí vem a outra parte da tal revelação. Ele conta que estava em casa quando, segundo ele, o próprio Yahvé falou diretamente com ele. Disse que não era para construir uma arca só, mas várias, todas de madeira, porque no dia 31 tudo será destruído pelas águas. A ordem, segundo ele, foi clara. Não questione, apenas obedeça. Não é um pedido, não é um conselho, é uma ordem direta atribuída a Deus. E é isso aí que ele sai repetindo nas ruas, como se não houvesse espaço para dúvida, análise ou confronto com o que já está escrito na Bíblia. Esse tipo de fala que vai puxando gente uma por uma, pelo medo e pela urgência. Aí você vê ele andando pelas ruas, pregando com convicção, falando direto com as pessoas. A mensagem é sempre a mesma. E eu vou traduzir aqui para vocês. Ele diz: Deus está esperando por você. Essa é a única salvação. Faltam poucos dias para as águas do juízo descer sobre a terra, inundar o mundo contra a impiedade dos homens e das mulheres. Não ignore esse aviso, arrependa-se. Ele repete isso com firmeza, olhando nos olhos das pessoas, usando palavras fortes, criando um clima de urgência. E não é só gritaria sem propósito, é um discurso calculado, bem construído, feito para convencer e mexer com quem já vive com medo do juízo e do fim do mundo. É assim que ele vai puxando pessoas uma por uma, como quem oferece a última saída antes de um desastre. Agora pensa comigo com calma, nós não estamos falando de um sujeito qualquer. O cara é inteligente, se comunica bem, tem energia, trabalhou pesado para levantar tudo isso. Não é um ignorante, não é um Zé Ruela. Ele estudou, tem cursos, é riquíssimo, conhece a Bíblia, tem dinheiro, sabe falar, sabe convencer. E convenceu milhares de pessoas a acreditar nele, e milhares de pessoas estão prontas para entrar nessas arcas. E a pergunta é simples: e se todo mundo entrar? E nada acontecer? Cadê a chuva? Cadê o dilúvio? Aí entra outro ponto curioso. A ciência já está falando em chuvas fortes em várias daquelas regiões, bem nessa época. E muita gente já começa a ligar os pontos dizendo: tá vendo? O profeta avisou. Só que nós sabemos pela escritura sagrada que não é assim. A Bíblia não sustenta isso aí. O problema não é só a previsão. É o caos que fica quando a promessa falha e a fé de muita gente é esmagada junto. Olha essas cenas aí. Gente no meio do mato, cortando árvores, carregando tronco, trabalhando pesado para levantar mais madeiras para a construção das arcas. Não é uma ou duas pessoas, é um grupo inteiro acreditando que aquilo ali faz parte de algo divino. Eles seguem trabalhando porque confiam que podem surgir novas revelações, novas ordens, novas arcas, mesmo ele dizendo que ficará só na 8ª. O pessoal está continuando tirando madeira, como se o projeto não tivesse fim. A lógica é simples na cabeça deles. Se Deus falou uma vez, pode falar de novo. E assim o ciclo continua. É difícil até de acreditar quando a gente vê, mas está tudo aí, gravado e filmado, acontecendo diante dos nossos olhos. A Bíblia é clara nesse ponto. Deus fez uma aliança clara depois do primeiro dilúvio. Deus deixou um acordo firmado com a humanidade, dizendo
que não voltaria a destruir a terra com água. Isso está registrado lá no livro de Gênesis, quando Deus estabelece essa aliança de forma direta. O dilúvio aconteceu, foi real, está narrado na Bíblia do início ao fim. Mas justamente por isso Deus fez questão de deixar uma garantia. Deus coloca um sinal no céu para servir de lembrança dessa promessa. Toda vez que um arco-íris aparece nas nuvens, é um lembrete visível de que aquela forma de juízo ficou no passado. Não é símbolo místico, não é superstição. É um compromisso declarado por Deus com toda a criação. O problema é que quando a pessoa ignora o que está escrito nas Escrituras, a pessoa passa a acreditar em qualquer discurso ou mensagem que soe espiritual e profética. E isso não é novo. A própria Bíblia já alertava que o povo acaba se perdendo, não por falta de religião, mas por falta de conhecimento. Rejeita aprender a verdade, rejeita ler a Bíblia, rejeita conferir se a mensagem condiz com o que as Escrituras ensinam. E esse vídeo aqui serve como um aviso simples. Leia a palavra, não terceirize sua fé, não entregue a sua fé nas mãos de homens. Quem não lê a Bíblia acaba sendo enganado em algum nível cedo ou tarde. Não é questão de ser inteligente ou não. É questão de abrir o texto, conhecer o que Deus já disse e parar de correr atrás de revelação que contradiz o que já está escrito há milhares de anos na Bíblia. Tudo isso que a gente está vendo aí não é só sobre um homem engana, nem sobre arcas, madeiras ou datas marcadas. Isso mostra um problema muito maior, que atravessa países, igrejas e gerações. Gente que terceiriza a própria fé. Pessoas que preferem seguir alguém carismático do que conferir com os próprios olhos o que está escrito na Bíblia. Quando a fé deixa de ser responsabilidade pessoal e vira dependência de líder, qualquer discurso bem falado vira a verdade absoluta. E aí não importa se a promessa é absurda, contraditória ou sem base bíblica. O medo faz o resto do trabalho. Esse caso também mostra como o nome de Deus pode ser usado para justificar qualquer coisa quando falta discernimento de espírito. Revelação virou palavra mágica para calar questionamentos. Quem pergunta é taxado de incrédulo, quem duvida é visto como rebelde. Só que Deus nunca pediu fé cega para ninguém. A Bíblia sempre chamou o povo para lembrar, conferir, examinar, provar. Quando isso é abandonado, o terreno fica fértil para o engano, frustração e destruição emocional. No fim, quando a promessa falha, quem paga o preço não é o pregador, é o povo simples que acreditou. E a reflexão final é direta: a Bíblia fechada é convite aberto para engano. Não importa se o discurso é bonito, se a pessoa parece piedosa ou se usa o nome de Deus a cada frase. Se não bate com o que está escrito na Bíblia, não vem do céu. Esse vídeo é um alerta para todo cristão voltar ao básico, ler e entender a Bíblia e não entregar a própria consciência espiritual na mão de ninguém. Porque a fé sem conhecimento vira manipulação, e quem não conhece a palavra de Deus acaba sendo levado por qualquer vento de falsa doutrina. Deus não vai cobrar de você por acreditar em uma falsa revelação que alguém diz ter recebido. Deus ele vai te cobrar o que você fez com o que estava ao seu alcance. Quem não tem uma Bíblia hoje em dia, todo mundo tem acesso a uma Bíblia, tem acesso à leitura. Quando alguém escolhe não ler a Bíblia, não conferir e não pensar, essa escolha tem consequência. Fé não é desligar o cérebro. Fé é confiar em Deus, sabendo quem Ele é e o que Ele já falou na palavra. Qualquer mensagem que anule isso não fortalece a fé, enfraquece. E quanto mais fraca a fé, mais fácil ela se torna presa de medo, ameaça e manipulação. Tá? No fim das contas, o verdadeiro teste não é se vai chover ou não, se vai vir um dilúvio ou não, se vai passar a data ou não, mas é o que cada um aprendeu com isso. Se esse episódio serviu para despertar gente, para fazer cristão abrir a Bíblia de novo, isso já cumpriu um papel, porque Deus não precisa de arcas novas, nem de profetas improvisados para cumprir a sua vontade. Ele já falou, ele já prometeu, ele já deixou claro. Cabe a cada um de nós decidir se vai viver de boato espiritual ou de fundamento da palavra. Isso aqui, meu irmão, ninguém pode decidir por você. Agora eu quero que você deixe a sua opinião nesse vídeo. O que você achou desse homem? É um louco, um falso profeta ou está fazendo zoeira mesmo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. A tua interação ela é muito importante para esse canal, tá? Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos e também com seus contatos de telefone e os seus grupos de celular. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá? Agora, antes de encerrar esse vídeo, deixa eu abrir um parênteses aqui rápido. Se você que está me ouvindo hoje não tem uma segunda renda ou está sem trabalho, o Tom Dimas,
ele pode te ensinar a gerar uma renda direto da sua casa usando algo simples, como um celular, tá bom? Se você quiser entender como funciona tudo isso, fala com a nossa equipe. O link está no primeiro comentário fixado logo abaixo, e eu falo isso com tranquilidade porque o tom, eu tenho certeza que é sério, é correto, é honesto, não é golpe igual nós caímos há poucos dias, tá? Muito obrigado por me assistir, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.